por gentileza, em nome de Jesus, vamos orar. Levante só, estenda suas mãos para cá, por favor, eu peço. Senhor Deus e Pai, eterno e soberano, queremos dar, Deus, continuidade ao culto, Deus, que foi iniciado através da vida do Teu Filho. E, Senhor, que em todo ele, Pai, nós possamos perceber a Tua presença, o Teu agir, a manifestação, Deus, da Tua mão poderosa sobre as nossas vidas. E que, Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa falar aos nossos corações. Deus, eu peço a Ti que seja anulado o homem que aqui em cima está e que a Tua voz seja ouvida por toda a Tua igreja, Pai. Assim, Deus, nós oramos, entregamos, Senhor, o momento da mensagem da Tua palavra nas Tuas mãos e Te pedimos, fale conosco em nome de Jesus. E aqueles que creem que possam dizer amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Toda honra e glória sejam dadas a Ele. Aleluia. Ontem eu estava lendo a palavra, né? De costume. Na verdade, eu estava ouvindo uma ministração. Eu e minha esposa, ela estava se preparando para sair até uma visita, que ela foi com as irmãs, as pastoras. E aí eu comecei a ouvir aquela mensagem e algumas coisas que aquele pastor estava dizendo, ele falava algumas frases que ele usou, eu me recordei de algumas ministrações de louvores que a gente tinha feito nesse lugar. E eu percebi o quanto Deus estava falando comigo, dizendo, filho, fala isso de novo para a tua igreja, fala isso de novo para a minha igreja, fala isso de novo com os meus filhos. E eu, naquele momento ali, eu fiquei meio receoso, mas comecei a escrever um sermão, comecei a esboçar alguma coisa. Enfim, não havia terminado, mas eu cheguei aqui de manhã, separando os louvores, o pastor falou, preciso que você pregue agora. Eu falei, amém. Eu falei, e agora? Só que eu tinha deixado tudo em casa, irmãos, eu não tinha vindo pronto, de fato. Aí eu voltei em casa rapidinho, e detalhe, que eu tinha deixado, até carro eu tinha deixado em casa, então fui em casa rapidinho correndo. Aí voltei, peguei algumas coisas, estava ali no gabinete preparando, tentando finalizar o esboço para trazer aqui para você, em nome de Jesus. Vamos, sem perder muito tempo, não quero tomar muito do seu tempo, quero ser bem breve de fato. E é uma mensagem bem conhecida, um texto muito conhecido. Eu queria que você pudesse ler comigo, está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Se você não tiver com a tua Bíblia aí, não se importe não. Nosso amigo vai lançar aqui no telão. Você vai poder acompanhar conosco. Pedir para que ele colocasse a nova tradução. Não sei se ele vai conseguir. Mas a palavra é palavra, né, irmão? Pois bem. Todos acharam? Se não, você pode me acompanhar aqui. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Quero ler de novo. Diz a palavra: mas virá o tempo, e de fato já chegou, irmão. E virá o tempo. Jesus ele está dizendo, e virá o tempo, mas de fato já chegou, ou seja, já estamos nesse tempo. Que tempo é esse, pastor? Um tempo em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Olha para quem está do teu lado e diga assim: é em espírito e em verdade. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Em espírito e em verdade. Eu queria destrinchar um pouco isso daqui. Foi algo assim muito breve que Deus foi falando comigo. E a gente começou a dar uma pesquisada. E essa passagem, irmãos, é aquela passagem, se nós voltarmos um pouquinho, aí mesmo no capítulo 4, no início do capítulo 4, a Bíblia vai dizer que é uma passagem que vai falar sobre a mulher samaritana. Uma passagem no qual Jesus Cristo ele vinha com seus discípulos, mas cansado. Ele pede para que os discípulos pudessem ir até a cidade para comprar mantimentos. Mas Jesus ele foi em direção ao poço, um poço intitulado como Poço de Jacó. Quando ele chega nesse poço por volta da hora sexta ali, ele se depara com uma mulher.
Uma mulher chamada, que a Bíblia ela vai intitular essa mulher como a mulher samaritana. Jesus então começa a conversar com essa mulher, pede água a ela, e ela vai e interpela Cristo dizendo, se você, eu sou samaritana, você é judeu, você vai dizer, você vai falar comigo, porque os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Se eu não me engano, a Tayane pregou aqui semana passada, e ela disse também algo em cima dessa mensagem, e falou algo muito interessante, que para se chegar até Samaria, para passar por ali, né, para chegar na Galiléia, você tinha que passar, se saía da Judéia em direção à Galiléia, você tinha que passar por Samaria, mas na maioria das vezes os judeus eles davam uma volta para não ter que passar por Samaria. De tão grande que era a briga, a luta entre esses povos, eles não se falavam, apesar de adorar o mesmo Deus. Mas Jesus ele vai falando algumas coisas aqui que nos trazem algum entendimento muito interessante. Por que eu estou falando com vocês sobre esse texto? Porque durante um tempo, sobre o altar da casa de Deus, a gente consegue perceber as pessoas chegando na casa de Deus, mas tantas e tantas vezes desligadas, sabe? Preocupadas com os seus problemas, com os seus afazeres, com coisas que têm tentado turbar a sua fé, tirar a sua fé de fato. E às vezes a gente começa a perceber isso na igreja, isso nos incomoda e a gente fala assim, poxa pai, eu preciso falar alguma coisa para aquecer o coração dos teus filhos, porque a gente precisa chegar na casa de Deus com o coração voltado para a adoração, voltado para engrandecer a Deus, voltado para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Mas grandes são as tribulações que têm tentado assolar o povo de Deus, para que o povo de Deus não seja abençoado por Deus. E isso começou a me incomodar. E ontem, eu ouvindo esse pastor, ele falava algo assim, nesse sentido. Algo que eu já havia dito, Deus havia me lembrado, que eu havia dito isso em ministrações e dizendo para a igreja o seguinte, irmão, quando você sair os dias de culto, sabe como é que eu faço lá em casa? Nos dias de culto eu me preparo da seguinte maneira, eu coloco, tanto eu quanto toda a família, a gente coloca uns louvores e a gente começa a ouvir canções antes de vir para a igreja. E eu fico pensando, Deus, o que o Senhor quer que a gente fale lá? O que o Senhor quer? Quais as canções que o Senhor quer que a gente possa vir ministrar? E eu vou falando com Deus e aquilo vai me aquecendo, aquilo vai me enchendo. Eu acredito que muitos aqui façam isso também. Mas o interessante é que a totalidade da igreja possa perceber que nós, quando chegamos na casa de Deus, nós não chegamos só para receber aquilo que Deus tem para nós. Mas nós chegamos na casa de Deus também para derramar sobre vidas. Você sabia que quando você daí de baixo glorifica e exalta o santo nome de Deus, nós que estamos aqui em cima somos cheios pela presença de Deus que está na sua vida. Levanta sua mão para o céu e diga assim, Pai, eu quero ser, diga, eu preciso ser usada por Ti. Não somente, Pai, nos momentos nos quais eu for chamado para isso, mas aonde eu passar, que as pessoas possam perceber a unção que vem de Ti, passa por mim e chega neles. Porque é assim que Deus espera de nós. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, minha irmã. Abra o teu coração nessa manhã. Você que me ouve agora, você que nos assiste agora, abra o teu coração e peça, Espírito Santo de Deus, me encha. Fala isso aí, irmão. Fala isso aí agora. Fala. Espírito Santo de Deus, me encha. Me encha agora. De maneira que eu possa transbordar. De maneira que eu possa ser transbordante da Tua presença. Vai pedindo isso para Deus aí. Aleluia. Os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Alguns estudiosos vão dizer que... Porque o que eu achei interessante nesse texto, que é o texto que eu li para vocês, no verso 23, que eu vou ler mais uma vez aqui, ele vai dizer o seguinte, pode colocar isso, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai, ele vai falar em espírito
e vai falar em verdade, em espírito e em verdade. A todo momento, se nós formos ler os textos anteriores, Jesus Cristo ele vai falando para aquela mulher trechos da palavra. Jesus ele vai tentando fazer aquela mulher conhecer. Eu digo para você conhecer, e grava isso, grava essa frase, conhecer mais da palavra. Jesus Cristo a todo momento, se nós voltarmos aqui no verso 10 do capítulo 4, no verso 10 do capítulo 4, Jesus ele vai dizer, a Bíblia diz, então Jesus disse, se você soubesse o que Deus pode dar a quem pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria, e ele lhe daria água, se você soubesse. Mas essa mulher não conhece a palavra? Verso 13, pula para o verso 13, por gentileza. O verso 13 diz, então Jesus disse, quem bebe desta água não terá. Essa mulher não conhece da palavra, não? Isso me chamou a atenção, irmãos. Isso me trouxe a atenção, porque se nós voltarmos, eu não sei se ele vai conseguir colocar, mas nesses dois textos, Cristo está tentando pregar para a mulher trechos da própria palavra viva de Deus. Alguns desses textos estão ligados lá em Isaías, no livro de Isaías, e aí tem Isaías 12, 3, eu anotei aqui Isaías 44, 3, Isaías 55, verso 1. Vamos primeiro no Isaías 12, 3. Eu queria destrinchar, passar com vocês esses textos, só para a gente poder compreender e eu conseguir textualizar aqui com você. Isaías 12, 3 diz o seguinte, cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Isso é a palavra de Deus lá no livro de Isaías. Passa para o 44, verso 3, por favor. Ele vai dizer, vou fazer com que caia chuva no deserto e com que terras secas corram rios. Jesus está falando aqui nesses textos sobre água que molha, de fato, água molhada, irmão. Água que vai molhar, amém? Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Mais um texto da palavra que a gente pode linkar aquilo que Cristo disse para a mulher samaritana. Verso 1 do capítulo 55. O Senhor Deus diz, escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça, comprar de graça. Cristo está falando para a mulher samaritana o seguinte, você não conhece a totalidade da palavra, porque se você conhecesse a totalidade da palavra, a palavra em sua totalidade, você entenderia quem é que está te pedindo água. Por que Cristo ele vai falar sobre espírito e em verdade? Porque alguns historiadores eles vão dizer que os samaritanos eles não reconheciam os demais livros da Bíblia, os outros 34 livros da Bíblia. Eles só tomavam para si, do Antigo Testamento, eles só tomavam para si o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque para os samaritanos, os outros livros eram invenções dos judeus. E é interessante porque Jesus ele vai dizer para a mulher samaritana assim, se você, ele vai dizer, é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, esse em espírito, Cristo está explicando para aquela mulher o seguinte, e para nós, adorar a Deus em espírito é quando nós fazemos um movimento para Deus. São todas as vezes que você vem à casa de Deus, e quando eu falo alguma palavra, ou algum pregador aqui diz alguma frase de impacto, você levanta a sua mão e você adora a Deus com fervor, com alegria, com júbilo. Adorar a Deus em espírito é quando nós rodopiamos no poder, nós declaramos e falamos em línguas estranhas, é quando o nosso coração aquece com a palavra de Deus, é quando nós estamos fervorosos na presença. Mas Deus ele vai dizer o seguinte, é importante que os verdadeiros adoradores entendam que chegará a hora em que eles vão adorar em espírito e em verdade.
Jesus ele está dizendo assim, não adianta só me adorar com o movimento. Não adianta só adorar ao Pai com o coração aquecido. É necessário fazer também como os judeus fazem. Mas judeus, pastor? Sim. Só que existe uma linha teológica que vai dizer que os judeus, o culto do judeu, é um culto totalmente frio, irmãos. É um culto totalmente embasado na palavra. Os judeus, eles reconhecem os demais textos que os samaritanos não reconhecem. Ou seja, eles adoram a Deus em verdade, mas não adoram a Deus em espírito. Os samaritanos adoram a Deus em espírito, mas não reconhecem os outros textos. Por isso não conhecem a Deus em sua totalidade. Portanto, não adoram a Deus em verdade. O que o texto está querendo dizer aqui para nós? Não basta virmos e adorarmos a Deus somente com o aquecer dos nossos corações. Mas se faz necessário que nós possamos nos aprofundarmos na palavra de Deus. Olhe para quem está do teu lado aí, em nome de Jesus. De repente você conhece essa pessoa na sua intimidade. Você sabe quem ela é, das coisas que ela gosta. Ou talvez você não conheça. Por quê? Porque justamente você não anda com essa pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Não tem como eu me aprofundar em Deus se eu não conhecer as suas escrituras. Não adianta eu chegar na igreja com meu coração aquecido, em desejo profundo de adorar a Deus, mas eu não conhecer a Deus em sua profundidade. O Senhor Jesus Cristo ele está dizendo para aquela mulher, ele vai dizer aqui, se eu não me engano, e eu volto aqui no texto, no verso 21. No verso 21, isso mesmo, de João. João 4, 21 diz o seguinte, Jesus disse, mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Temos visto as coisas que têm acontecido pelo mundo. Temos visto a luta e a guerra que está acontecendo nesse exato momento em Israel com a Palestina. Estamos beirando, alguns outros vão dizer que estamos beirando a guerra de Gog e Magog. Por quê? Tem chegado um tempo estreito, irmãos. Olha para quem está do teu lado e diga assim, Jesus está voltando, irmão. E o próprio Senhor Jesus disse que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Existem pessoas perdendo a essência do Espírito. Temos chegado na casa de Deus como quem vai para um trabalho, para a empresa. Como quem que chega no trabalho, bate o seu cartão, exerce as suas funções, no final do dia vai para sua casa. Faz isso durante um mês inteiro para no final do mês receber o seu salário. Digno. Mas só isso. Claro, existem outras pessoas que se dão nos seus trabalhos. Que se entregam por inteiro. Que se derramam em favor, em prol da sua empresa, do seu trabalho, do seu próprio negócio. Se entregam para que o negócio prospere. Contempla a quantidade de cadeiras vazias nessa igreja, irmãos. Contempla. Entenda que o aquecer do Espírito Santo dentro de você precisa aquecer outras vidas que passam por você. Deus espera que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, aquecendo os corações que necessitarem de Deus, levando a palavra a quem ainda não conhece, demonstrando através de testemunhos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque não pregamos a Deus somente com a palavra, não é só com verdade que adoramos a Deus com Espírito, e é o Espírito que está dentro de você, que precisa ser manifesto, para que outros corações também percebam aquilo que Deus tem feito e pode fazer na vida delas.
Haverá o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uma outra coisa que o Espírito Santo de Deus falava comigo é sobre o local. Irmãos, não é somente aqui dentro que o Espírito Santo de Deus vai ser manifesto nas nossas vidas, não. Não é o lugar que vai determinar se a minha adoração e a tua é verdadeira. O que determina se a nossa adoração, ela é de fato verdadeira e é o que Deus espera, é a intenção dos nossos corações. É aquilo que está dentro de mim e de você. Não é o local, irmãos. Não é a localidade. Muito pelo contrário, quem faz e quem aquece, quem manifesta a presença de Deus nos locais, sou eu e você. Encosta no irmão que está do teu lado e diga assim: Deus, diga, irmão, olha para o teu irmão, vai, em nome de Jesus, olha nos olhos dele ou dela e diga assim: Deus tem contado comigo e contigo. Deus tem contado com a gente. Deus espera de nós. No lugar da adoração, irmãos, uma outra coisa interessante é que no lugar da adoração, segredos mais profundos eles são revelados. Aquela mulher, ela creu, de fato, que aquele que estava diante dela era Cristo. Sabe por quê, irmão? Por conta da palavra. Cristo, a todo momento, nos versos anteriores, a gente viu isso aqui. Cristo, ele trazia para aquela mulher revelações dentro da própria palavra de Deus. Revelações as quais ela não conhecia. Por quê? Porque ela era samaritana. Ela vinha de uma escola que era limitada no estudo da palavra. Numa escola que não se aprofundava e não queria reconhecer o restante das Escrituras. E eu volto a te dizer isso aqui. Não tem como se conhecer a Deus em sua totalidade se não nos aprofundarmos na totalidade dele. Não tem como. Não há como. Eu queria abrir lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, uma coisa interessante, né? Que na maioria desses textos a gente está lendo sempre os capítulos 4, né? A gente leu 4 aqui, 4 Isaías. Aleluia. Vai dizer a palavra em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva. Você está comigo aqui, igreja? Eu sei que a gente vai falando aqui, o Espírito ele vai falando, ele vai fazendo a gente meditar, e a gente vai pensando em muitas coisas. Mas volta para cá. Cancela esse voo aí, irmão, em nome de Jesus. Lê comigo aqui, ó. Pois a palavra de Deus é viva e corta, afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais da onde? Vai até o íntimo da pessoa e julga os desejos e pensamentos do coração delas. A palavra de Deus, ela extrai a revelação. A palavra de Deus é o lugar da adoração no qual a gente entende que o Espírito e a verdade, eles se manifestam. É o lugar ao qual os desejos, os segredos mais profundos, eles são revelados. Porque a palavra de Deus, ela faz isso. E isso é a base da conversão. As pessoas, elas se convertem porque os seus segredos mais profundos, eles são revelados. Através de quem? Da palavra. Mas eu não digo isso, irmãos, no intuito de, talvez, de envergonhar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas para muitas pessoas, você já ouviu aquele ditado que diz assim, o pior doente é o que não conhece a sua doença? Já ouviu falar sobre isso? Na maioria das vezes, os pecadores, nós pecadores, nós não reconhecemos os nossos defeitos, os nossos pecados. Nós não nos atentamos para os nossos erros. E quem traz isso à tona, não digo para as pessoas, mas traz para nós mesmos, é a palavra de Deus. Fala para o teu irmão mais uma vez assim, diga assim, a palavra revela. Não. Dá um glória a Deus à igreja, em nome de Jesus. Isso. Diga comigo assim, a palavra revela.
Diga, a palavra transforma. Quando revela, transforma. Diga, quando revela, transforma. E é isso que a palavra de Deus vem fazer hoje nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela vem aqui, agora, nos nossos corações, no intuito de revelar para nós mesmos os nossos defeitos, os nossos erros, as coisas que nós temos feito e que não têm agradado a Deus, mas que talvez nós mesmos não sabemos quais são. Mas nessa manhã, a palavra de Deus, ela vem dizer aos nossos corações: filho, filha, eu estou revelando para ti, para você mesmo, aonde é que eu quero que seja tratado. A palavra de Deus trata. A palavra de Deus, ela modifica. A palavra de Deus, ela poda. Aleluia. A palavra de Deus. Ah, Deus, a palavra de Deus. Você pode abrir para mim, por favor, em Salmo de número 109, verso 105. 119, aliás. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Eu vou falando para você não dormir, irmão. Vai dizer a palavra. A tua palavra é o que, igreja? Ai. O que? Eu queria que toda a igreja pudesse ler comigo isso em voz alta. Vamos juntos? Em nome de Jesus no 3. 1, 2, 3. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus, é a luz que ilumina o meu. É a palavra de Deus que nos traz a direção. É a palavra de Deus que nos convence. É a palavra de Deus que nos mostra. E foi isso que mostrou para aquela mulher, declarou, mostrou, revelou para aquela mulher a autoridade daquele qual estava falando com ela naquele momento. No verso 19 lá de João, capítulo 4, verso 19, a palavra vai dizer: o Senhor disse-lhe, Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Por quê? Porque em versos anteriores, Deus ele vinha falando com aquela mulher através de textos do Antigo Testamento, textos os quais aquela mulher ela não conhecia. Jesus ele vinha revelando a palavra para aquela mulher. E claro, através disso, Jesus também revela no verso 16 e 17 que aquilo que a mulher fazia, os erros que ela cometia, ela achava que estava oculto, mas Deus conhecia todo. E detalhe, Deus ele não revela para os discípulos, Deus revela para aquela mulher. Deus extrai a verdade para aquela mulher, mostrando para ela o seguinte: esse que está diante de ti é o Cordeiro vivo que desceu do céu, é aquele que pode te promover e lhe dar água viva, e se uma vez beber dessa água, jamais terá sede. Esse Deus, esse Cristo está hoje neste lugar, revelando a vidas, revelando a corações, que Ele é o Deus vivo, Ele é o Cordeiro que desceu do céu, Ele é aquele que um dia voltará por entre as nuvens, aleluia, sentado no cavalo branco, e na sua coxa virá escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele voltará para buscar a sua igreja lavada, remida pelo seu próprio sangue. Este que é a própria palavra, Ele está neste lugar, revelando a corações o oculto que talvez você mesmo não conhecia. Mas para que isso, pastor? Mas para que isso, meu pastor? Para que você se volte para Ele e entenda que Ele espera que você o adore em espírito e que você adore em verdade. É isso que Ele espera de mim e de você nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor neste lugar, porque Ele é digno de receber toda adoração e todo louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Fique de pé. Feche os teus olhos. Senhor. Não existe outro mais digno que o Senhor. Não existe outro merecedor de toda adoração e exaltação que não o Senhor. Pai, nos colocamos hoje diante de Ti, como instrumentos a serem usados por Ti. E Pai, que a partir de hoje, nós possamos entender e compreender que a nossa adoração, Pai,
ela precisa vir em espírito e em verdade. Quando, Deus, nós adentrarmos as portas do templo da tua casa, adentraremos, Senhor, essas portas no intuito de te oferecer alguma coisa. Não somente de aguardar que venha algo de ti. Porque, Senhor, o ambiente, ele não determina, ele não pode limitar a minha adoração a ti. Senhor, a adoração, ela sai de dentro de mim, Pai. Ela sai de dentro de nós. Ela chega até ao teu trono como algo suave. Que nessa manhã nós possamos compreender que o teu templo, ele precisa ser perfumado. Ele precisa ser perfumado pela adoração que sai de dentro de nós. Porque, Senhor, ela sobe até a tua presença como um incenso suave. Algo, Deus, que vá perfumar, Senhor, o local da tua habitação. Pai, e é para lá que nós queremos ir. É lá que nós queremos estar. Por isso, toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas nessa manhã. E aqueles que creem nisso, que possam dizer com grande voz, dizer amém e aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aplauda a Deus, aplauda a Deus. Isso. Oh, Espírito Santo de Deus. Queria ministrar contigo, querido, uma canção. Feche teus olhos aí em nome de Jesus. Oh, Deus. Oh, feche teus olhos aí, vai. Antes de qualquer coisa, antes de começar e trazer a mensagem, Deus falava para que nós pudéssemos orar pelos nossos pastores. Porque em qualquer tipo de instituição levantada por Deus, ou levantada por Deus eu posso dizer, porque até mesmo as empresas, elas são levantadas pela permissão do Todo-Poderoso. O primeiro lugar em que, estrategicamente, os concorrentes ou inimigos, eles tentam afetar é justamente nas lideranças, porque uma vez que eles alcançam a liderança, eles conseguem alcançar todo o resto. Mas nessa manhã nós vamos compreender juntos que a nossa oração, nossos momentos de oração, eles precisam estar voltados em direção à nossa liderança. Feche teus olhos aí, vai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, o pastor Alexandre Freitas e a pastora Deise Freitas. Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, a família deles, Pai. Que o Senhor possa guardar a todos eles, porque, Senhor, nós oramos por eles. Porque todos eles são um só, Pai. E, meu Pai, uma vez que o Senhor consiga, Pai, uma vez que o inimigo ele consiga afetar a qualquer um deles, Senhor, ele consegue desestruturar a nossa liderança. Por isso, ó Pai, nessa hora nós colocamos a nossa liderança nas tuas mãos, Senhor. E te pedimos que o fogo do teu Espírito, Pai, possa tomar a vida de cada um deles. Sabemos, ó Deus, que os teus anjos, eles permanecem, Senhor, os guardando no arredor deles. Mas, Pai, nessa hora nós lembramos deles através da nossa adoração, da nossa oração, Pai, e clamamos pelo Teu Espírito, que Ele venha, Senhor, guardar, proteger, liberar, Senhor, em nome de Jesus. E, Pai, que tudo aquilo que tem tentado tirar a paz de cada um deles, Senhor, nessa hora nós declaramos que caia por terra. Senhor, que venham novas estratégias, Senhor, para a condução do ministério, vindas de Ti. Que venham novos planos, Senhor, voltados para administrar esse ministério vindo de Ti. Que venham, Senhor, novas pessoas, novos trabalhadores, Senhor, enviados por Ti para este lugar. Para, Senhor, junto com o corpo de trabalhadores e membros dessa casa, meu Pai, possam caminhar em direção ao alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você nessa hora crê junto comigo, que Deus ele já está manifestando o seu poder, em nome de Jesus Cristo, vai, abra a tua boca e comece a orar por eles também. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, a tua igreja, Senhor, levanta um clamor pela vida dos nossos líderes, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, Senhor,
toda tentativa, meu Pai, do inimigo, de tentar implantar na mente do nosso pastor, Senhor, pensamento, Senhor, de desistência, pensamento, Senhor, Deus, de fraqueza, Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai tirando tudo, porque, Senhor, sabemos que o teu filho é forte em ti, sabemos que o teu filho, Senhor, é forte em ti, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, toma ele, Senhor. Deus, capacita a tua filha, meu Pai, nesse período no qual o teu filho, Senhor, se reserva para buscar a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, enche os lábios dela, Senhor, com palavras. Encha, Senhor, os lábios dela, Senhor, com palavras vindas de ti, para encher a tua igreja, para conduzir a tua igreja. Senhor, assim nós oramos por eles e entregamos esse ministério nas tuas mãos, em nome de Jesus. E aqueles que creem que possam dizer amém. Uou! Aleluia! 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 Os santos e os anjos, diga comigo, se prostram aos teus pés. Aos anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Diga aí, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Eles cantam: tu és digno de tudo. Diga isso, vai. Tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de ti, declara. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Pois tua é a glória. Tu és digno de tudo. Oh, tu és digno, declara. Tu és digno de tudo. Oh, nós te entregamos tudo, Pai, porque tudo é teu. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Levante sua mão para o céu, vai. Diga assim bem forte: te exaltamos nessa manhã, ó Deus. Te exaltamos. Oh, receba, Pai, receba. Te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor. Te exaltamos em espírito e em verdade. Vai, vai, vai. Te exaltamos. Oh, te exaltamos. Tudo é teu, tudo é teu. Te exaltamos. Te exaltamos, vai, diga a ele. Te exaltamos, ó Senhor, ó Senhor.
Te exaltamos, declare isso a Ele. Vai, 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 vai. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Aplaudam o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno disso. Glória a Deus. Eu não sei quanto a você, mas o que foi